Olá! Hoje eu vou falar para vocês os 3 grandes erros que fazem uma carreira médica fracassar. É bem provável que alguns dos exemplos que eu use ou de coisas que eu fale aqui, vocês já tenham visto ou ouvido falar de algum profissional médico e isso é muito ruim. Então, vamos ao primeiro. Primeiro grande erro, ser antiético. Essa palavra, né, a ética, ser antiético, nos remete a várias situações. Então, é óbvio, né, eu brinco sempre quando a gente faz o curso presencial, que tem coisas que eu nem precisaria falar num curso para médicos, acho. Por exemplo, não matar, não roubar, né? Eu brinco que além de serem regras do CRM, são as regras de convenção de vida em sociedade, são as regras da nossa Constituição. Então, no primeiro momento, penso que nem precisaria falar sobre isso. Mas eu gostaria de falar principalmente sobre a parte da ética que é mais sutil. Aquela linha tênue que alguns médicos ultrapassam entre você estar sendo correto e moral na sua profissão e aquelas pequenas vantagens que você pode obter sem teoricamente prejudicar ninguém, e aí onde a gente começa nesse processo de autoconvencimento para fazer coisas que não são éticas em benefício próprio. É claro que todos nós queremos crescer na profissão médica, queremos nos posicionar legal no mercado, viver da nossa profissão, quiçá só do nosso consultório, sem precisar trabalhar em vários lugares, se desdobrar, ficar a noite sem dormir. É claro que todos nós médicos queremos isso, mas é preciso que a gente esteja comprometido em fazer isso de forma ética e nem sempre é fácil. Então eu gostaria de chamar a atenção principalmente para a grande roubada que é quando os médicos começam a achar que é vantagem fazer parcerias com farmácias no sentido de aumentar a prescrição para receber determinado apoio ou determinado suporte para o consultório ou para eventos. É diferente de parceria entre instituições, tá? Existe uma aula do nosso curso que é específica para falar da relação indústria farmacêutica e a medicina, tá? Essa relação existe há muito tempo e dentro dela existem pessoas fazendo coisas muito erradas e dentro dela existem também médicos sérios podendo fazer parcerias, né, de uma maneira a beneficiar e melhorar, né, a possibilidade tanto da indústria criar novos medicamentos e se posicionar melhor para chegar e ter um acesso mais fácil aos pacientes, quanto do médico poder prescrever medicamentos de ponta, exames que às vezes não estão disponíveis na região. Então, existe uma aula específica para falar disso. Isso é um assunto longo, tá? Polêmico, mas que é muito importante que ele seja abordado, né? É muito comum nas universidades que não se fale sobre esse assunto. Fica meio que um tabu. E eu acredito que os alunos não perguntam com medo de ser mal interpretados pelos seus preceptores, pelos seus professores, né? E justamente por estarem mal preparados, acabam caindo em algumas armadilhas. Então, no nosso curso online, a gente tem uma aula específica disso, não vou me ocupar falando só disso, tá? Mas existem situações que a gente vê de colegas que prescrevem fórmulas e na receita não colocam, então, o nome do medicamento que vai estar sendo prescrito. Colocam, por exemplo, fórmula A. E aí o paciente só pode fazer a fórmula A naquela farmácia tal que o médico recomendou. E acaba que o paciente está tomando uma coisa que ele nem sabe o que é. Então isso é altamente antiético, né? Muitos médicos fazem isso porque a farmácia então pagaria um valor para o médico. Eu acredito fielmente que ninguém na medicina necessita se beneficiar dessa forma para ganhar dinheiro. Eu acredito muito que o nosso trabalho é maravilhoso, é uma arte, né, ser um bom médico. E se a gente fizer as coisas certinho, é uma questão de tempo da gente ter o resultado esperado. Os atalhos, eles são sempre tortuosos, eles são sempre muito atrativos, né? É muito... Sabe aquela situação que a gente pensa é bom demais para ser verdade? Porque normalmente é mesmo bom demais para ser verdade. Normalmente a parte de reciprocidade que você tem que dar em troca tem muito mais valor do que aquilo que a farmácia está te dando, que é a sua ética profissional. Então, cuidado, tá? Com essas situações de cotidiano, com esses convites que requerem muita coisa em troca. Eu acho que nada paga a nossa paz na hora de atender e prescrever para um paciente, né? A gente tem um compromisso, uma receita é um compromisso, você está dando um medicamento, de certa forma você está garantindo para aquele paciente que aquele medicamento é o melhor para ele naquela indicação, então a gente tem que ter muito compromisso com isso mesmo, né?
Até porque eu acredito muito na questão de longo prazo. Então, talvez você ganhe um dinheiro fácil numa situação dessa, naquela hora, mas a longo prazo você vai ficar conhecido como o médico que tem combinação com a farmácia, o médico picareta, e aí os outros médicos não encaminham para você, os pacientes começam a achar essa história muito estranha, até porque hoje a informação existe, os pacientes estão mais ligados nisso, graças a Deus. Então, a longo prazo você vai mais perder do que ganhar dinheiro. Cuidado, tá? Com esses convites, essas propostas que parecem boas demais para ser verdade, porque normalmente elas se traduzem em você quebrando o seu código de ética e se expondo, né, enquanto profissional, para riscos de processos e riscos mais sérios também, né, de um paciente desse ter um efeito colateral de alguma droga que não sabia que tomava, outras repercussões negativas, desfechos negativos que podem acontecer, tá? Então, o primeiro grande erro, ser antiético, e eu não falo nas coisas que todo mundo sabe que são antiéticas, e sim nessas coisinhas da rotina que muitas vezes são tentadoras, mas que não se mostram eficazes e nem corretas dentro da medicina. O segundo grande erro para um médico fracassar na sua carreira é focar no lucro. Gente, é claro que dinheiro é importante. Os boletos chegam, né? Na minha casa, na sua, de todo mundo. A gente tem conta para pagar, a família para sustentar, a gente tem sonhos que a gente quer realizar. Então, não tem problema você querer uma vida melhor dentro da medicina, ganhar melhor como médico para poder se posicionar melhor e no mercado e realizar os seus sonhos. Não tem problema, tá? Isso é uma outra coisa que eu acho que culturalmente é embutida dentro dos cursos de medicina, né? Se fala muito pouco em dinheiro, como se pensar em viver da medicina, né? Ganhar dinheiro para poder se sustentar sendo médico, fosse um pecado. Então não é, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem os boletos para pagar, contas e sonhos e ok, mas a gente não pode pensar em fazer o que a gente faz para ter lucro. Eu, na minha trajetória agora, né, como empreendedora, eu percebo cada vez mais isso. Então, como existem vários outros profissionais que atendem na clínica, já passaram vários profissionais pela clínica também, eu percebo muito que quanto mais o profissional está preocupado em ganhar, em lucrar em um procedimento específico, ou em uma consulta, ou ganhar muito dinheiro rápido, menos a procura por esse profissional e menos se concretizam, né, os planos dele. Então, não sei, talvez valesse a pena aí fazer um artigo científico, né, uma pesquisa sobre isso. Não sei se é uma questão de energia, uma questão mística, mas eu acho que na realidade tem muito a perda da essência. Então, assim, dentro da medicina a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente gosta, porque normalmente a gente vai ser bom naquilo que a gente tem prazer em fazer. E algumas pessoas, alguns colegas, eles escolhem especialidades ou locais de atendimento pelo valor que eles vão ganhar. Então, claro, gente, o valor é uma coisa a ser considerada na decisão se você vai dar um plantão em tal lugar ou não, se você vai aceitar uma proposta dentro de uma clínica ou não, mas ela não pode ser a primeira, né? A primeira coisa que você vai olhar, porque chances são que você vai cair numa cilada de ficar focando no dinheiro e esquecendo a sua essência. E aí você vai fazer só porque dá dinheiro. E essa é a melhor maneira de fazer dar errado, tá? Garanto isso para vocês. Conheço várias histórias de colegas médicos que foram por esse caminho e acabam ao longo do tempo, né, a longo prazo, se dando muito mal. Além do que, do ponto de vista de saúde mental, né? Eu sempre vou falar para vocês sobre saúde mental, porque é a vida, né? A área que eu escolhi estudar, que eu sou apaixonada. É muito ruim, né? A gente fez medicina, um curso difícil de entrar, difícil de fazer, difícil de sair e depois difícil de se posicionar, que é a realidade atual, né? Fez tudo isso para daí a gente fazer uma coisa só por dinheiro. Se a gente quer ganhar dinheiro, existem maneiras mais curtas, né? Jornadas menores, talvez com um resultado mais imediato. A medicina é algo que realmente requer dedicação de muitos anos e muitos anos para a gente ter o resultado que a gente espera. Existem sim formas de potencializar isso, a gente fala muito no curso, várias estratégias, dicas importantes, mas a gente não pode focar só no lucro, tá? Tem uma história para contar para vocês de um colega médico mais velho, né? Eu o conheci na época da minha formação como médica e ganha muito bem, tem uma especialidade interessante, mas vivia sempre reclamando, né?
sempre rabugento, sempre negativo, sempre reclamando dos pacientes, reclamando do convênio, reclamando do tipo do exame, reclamando do que o paciente reclamou. Sabe aquela pessoa que só reclama? Assim. E um dia, né, já no meu jeito curioso de ser, durante a graduação, a formação, eu perguntei para esse médico assim, por que você escolheu essa especialidade? Se te traz tanto problema, né, você não sabia disso antes? Ou por que você escolheu fazer isso? E, gente, pasmem, né? Olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim, olha, na minha cidade não tinha essa especialidade quando eu cheguei para morar lá. Então eu tinha certeza que se eu colocasse um consultório dessa especialidade, eu ganharia muito dinheiro, porque aquelas pessoas nem consultavam na região, precisavam ir para fora, as que não tinham condições não consultavam. Então tinha uma demanda reprimida desses pacientes. Então eu fui fazer essa especialização e escolhi a especialidade pensando no dinheiro que eu ia ganhar. E realmente, eu ganho muito dinheiro, mas eu detesto o que eu faço. Todos os dias eu acordo e penso, meu Deus, mais um dia fazendo o que eu não gosto. Fecha aspas. Essa foi a fala do nosso colega. E, gente, assim, eu lamento tanto quando eu ouço um médico com um tipo de comentário desse tipo, e ele estava sendo sincero, eu falei um tipo do tipo, né? Ele estava sendo super sincero, e isso mexeu muito comigo, né? Porque a gente sempre tem a ideia que dinheiro é felicidade, né? Que as pessoas vendem essa ideia pra gente, né? Quanto mais sucesso, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais felicidade. Mas na realidade, o caminho tem que ser inverso, né? Primeiro você se torna bom em alguma coisa, faz algo que você gosta, e com o tempo as pessoas vão ver que você é muito bom naquilo e vão chamar outras pessoas para ver o quanto você é bom no que você faz. E aí é que você vai ganhar dinheiro fazendo o que você gosta e naquilo que você se tornou bom em fazer. Então, eu vejo que é muito o caminho também, a gente vê hoje em dia nas redes sociais, né, com a venda de cursos online. Eu estudei um pouco sobre isso antes da gente fazer o nosso curso. Eu vi que existe um curso, né, claro, existem dos mais variados nichos, mas existe um curso que ensina as pessoas a serem digital influencers, né, essas blogueiras e tal. E é complicado, né? Porque eu fiquei pensando que a maior parte das digital influencers importantes que a gente reconhece, que fazem uma trajetória bacana, que tem um número de seguidores legais, que vivem disso, na realidade, primeiro elas se tornaram muito boas em algo, para depois compartilhar como que elas fazem o que elas fazem tão bem, né? Então, um bom professor de inglês que é um digital influencer e dá dicas de como falar melhor e como gravar certas regras do inglês. Uma maquiadora profissional que mostra no dia a dia de digital influencer dela o quanto ela é boa maquiando, e aí ela impacta pessoas. Não é o contrário, primeiro fica famosa para depois aprender a maquiar, né? E eu acho que na medicina às vezes a gente tem essa ideia, primeiro ganhar muito dinheiro para né, depois talvez se realizar fazendo algo que goste. E aí é uma cilada, né? Porque aí entra muito dinheiro e aí você não consegue sair daquilo porque a tua vida, né, o teu estilo de vida não te permite, você tem contas altas para pagar, e aí você fica refém numa prisão que você mesmo criou para você, que é a história desse colega, né? Então, depois de um tempo ele acabou migrando, está trabalhando cada vez menos na área dele, mudou realmente de área, saiu da medicina, o que eu acho ótimo, né? Pelo menos ele foi buscar algo que o satisfaz do ponto de vista pessoal, né? De ter tesão em fazer. A gente tem que acordar e ter vontade de levantar porque a gente faz bem, porque as pessoas esperam pelo nosso trabalho, precisam do nosso trabalho, admiram o nosso trabalho. Então, focar no lucro é a maior roubada, né? Faça, sim, consultorias, cursos, melhore a sua percepção de gestão do seu negócio, digamos, enquanto você é médico, né? Porque ser um autônomo é ser uma empresa, né? Então, busque, sim, esses conhecimentos, mas não deixa o lucro, a ambição financeira em primeiro lugar, porque isso vai te cegar realmente para aquilo que é a sua essência, para aquilo que é bom, e normalmente é nesse lugar da sua essência, daquilo que você é bom, é que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Esse era o segundo, né, ponto. O terceiro ponto que faz a carreira médica fracassar é o atendimento médico focado na doença e não no doente.
Gente, existem vários, né, artigos publicados já, vários, principalmente em medicina de família, a gente encontra muitas publicações desse tipo. Mudou, né, o formato de abordagem médica, então realmente, antigamente era sim uma medicina procurando a doença para tratá-la, e ok. Antigamente, né, não tínhamos Google, não tínhamos pacientes tão exigentes, tanta informação, e eu acho que o próprio caminho da medicina desenhou isso, né, como estavam se criando os meios diagnósticos, exames, as maneiras de descobrir as doenças, então se focou muito na doença. Atualmente, o que dá certo, o que faz os pacientes reconhecerem o atendimento médico, né, de qualidade, é o atendimento focado na pessoa. Tá? Então, sempre que você, num atendimento médico, numa consulta, se focar em resolver apenas a queixa principal, você está focando na doença. E aí, veja, tá? Vou dar um exemplo. Um paciente veio com, sei lá, amidalite. E aí você fez a anamnese, identificou a amidalite, fez o exame físico, percebeu lá, né, os pontos de pus, etc., a parte ganglionar alterada, e você resolveu que vai usar um antibiótico. Você pode parar sua consulta por aí, né? Olha, dona fulana, é uma amidalite, nós vamos tratar com antibiótico, aqui está a receita, você vai usar tantos dias. O antibiótico e ponto final. Você pode parar a sua consulta por aí? Boa parte de vocês que está me assistindo pararia por aí? Sim, você pode parar por aí. Mas o que eu quero dizer, né, a diferença entre focar na doença ou focar no doente está exatamente aí. Você poderia parar ou você poderia continuar essa consulta, perguntando, por exemplo, que outros remédios ela está usando para você poder avaliar se vai ter interação medicamentosa ou não, perguntando se esse paciente faz uso abusivo de álcool ou não, porque misturando com antibiótico a gente pode ter, além da perda da eficácia do antibiótico, outros efeitos colaterais importantes, né, antabuse, etc. Perguntando se ela está com muita febre, como é que tá para ela trabalhar, se é possível ela trabalhar assim ou se ela necessita de um atestado para a empresa dela. Perguntando como é que está a alimentação dela nesse processo de amidalite, se ela tem conseguido comer ou não, porque o fato de passar muitas horas em jejum pode desestabilizar do ponto de vista hidroeletrolítico, se for uma criança ou se for um idoso. Compreendem que a gente está aumentando o foco, se a gente pensar numa câmera, né, num zoom, a gente estava na amidalite e aí a gente vai abrindo para enxergar a pessoa que tem a amidalite. É aí que está o diferencial do médico, né? E é aí que está um terceiro ponto muito importante para o fracasso da carreira médica. Quando eu digo fracasso, gente, da carreira médica, eu quero dizer também o não crescimento. Porque às vezes, não que o médico vá ser fracassado, né? Ele vai conseguir trabalhar, existem tantos locais de trabalho, né? Tantos locais precisando, apesar do número aumentado de universidades, existe sim uma carência de médicos em várias regiões. Então talvez esse médico não vá ser fracassado, né? Ele vai trabalhar. Mas talvez essa carreira dele fique estagnada, ele não consiga coisas diferentes, ele não consiga evoluir na profissão, ele não consiga, por exemplo, sair do SUS ou atender menos SUS, ou ganhar mais por hora de trabalho, ou atender numa clínica melhor, que ele goste mais do ambiente de trabalho. Essas oportunidades não vão surgir para ele, né? E talvez ele não identifique por quê. Afinal de contas, ele resolve, né, o problema do paciente. Percebe? É uma consulta ruim você atender a amidalite e tratar? Ponto? Não, é uma consulta ok. E aí o ponto que eu queria chegar. Hoje em dia as pessoas não se conformam, né, com um atendimento ok. Se elas têm o dinheiro delas e elas têm um monte de opção, elas entram no Google e veem todas as possibilidades de médicos para atendê-las na região, né? Elas podem escolher hoje por bairro em algumas cidades. Por que ela vai na médica que faz um atendimento ok, se ela pode ir na médica que trata a amidalite dela, acolhe ela, tira as dúvidas dela com relação às outras doenças, aproveita talvez essa consulta para fazer uma verificação se os exames ginecológicos estão em dia, se é preciso pedir, ela precisa da guia ou de receita de mais algum outro medicamento. Então, ir além, né? Tem vários médicos que não vão além, eles ficam só na doença e aí o paciente sai e ele se sente ok, sabe? Muitas vezes os pacientes não voltam e o médico não sabe por que aquele paciente não continuou tratando com ele. E muitas vezes o paciente também não sabe, né? Por que você não voltou na médica X? Não sei, mas ela fez alguma coisa errada? Não fez errado, mas também... Às vezes os pacientes falam assim, né? Não fez nada errado, mas também não fez nada demais.
não fez além. Então, gente, revisando, né? Os 3 pontos que eu penso que são os mais importantes e que levam, né, os 3 erros mais importantes que levam uma carreira médica para o fracasso, seria sim ser antiético, seria sim visar apenas o lucro e seria sim o atendimento focado apenas na doença. Acho que são 3 coisas que são pouco faladas na graduação, né, na nossa formação enquanto médicos. São 3 coisas que sim passam por uma linha tênue do certo e errado, né? Se a gente parar para pensar, esse último ponto, a questão de focar na doença, é como eu falei, não tá errado atender um quadro de amidalite e tratar a amidalite só, né? Não foi errado, mas foi bom. Foi uma consulta que o paciente vai sair satisfeito, feliz com a consulta? Talvez não. Então, fica aí a dica, né? Eu gosto bastante de fazer esses vídeos do que não fazer, né? Os 3 erros. Porque às vezes a gente não sabe tudo certo para fazer, eu também não sei. A gente vai se construindo enquanto profissional, melhorando a cada dia a nossa prática, né? Mas às vezes saber o que não fazer é mais importante do que saber tudo que tem para ser feito. Né? Então pensa muito antes de escolher a sua especialidade, se você não está só levando em consideração essas questões mercadológicas e financeiras. Pensa muito antes de cair em alguma dessas armadilhas de convites, de parcerias que parecem bom demais para ser verdade, não é nada demais, eu ia prescrever igual, mas aí eu vou ganhar. Então assim, sempre que você for ganhar algo extra, pensa se você não está realmente passando um pouquinho da linha do ético, do moral. Tem uma frase que o Everson, né, meu marido, sempre fala e é muito verdadeira, né? Que o respeito dos pacientes qualquer picareta consegue ter, porque ele é bom de enrolação e os pacientes tendem a acreditar nele, né? Normalmente os picaretas são sedutores, assim. Mas o respeito dos colegas só os bons médicos vão ter. E isso é uma verdade, né? Porque para poder continuar na sua profissão, para ter o seu consultório cheio, a sua agenda lotada, atender cada vez menos convênios, talvez mais particulares, ganhar mais dentro da sua especialidade, você precisa que as pessoas te reconheçam como uma autoridade naquela área, que elas confiem no teu trabalho técnico, mas confiem em você enquanto pessoa. Então, isso é muito valoroso, né? É isso que as pessoas, por isso que as pessoas pagam. Não é só pelo trabalho técnico. E cada vez esse diferencial, esse ir a mais, vai ter mais valor, porque como as pessoas têm um acesso agora muito maior aos médicos, elas comparam muito mais. Então, não seja só um médico ok, né? Sempre pensa o que mais eu posso fazer pelo meu cliente, pelo meu paciente hoje. Porque pra gente, talvez, né, não me entendam mal, mas num dia de trabalho a gente atende quantos? 25, 30, 50 pacientes? Talvez seja só mais uma consulta para você. Mas para aquele paciente, talvez faça meses, anos que ele não vá no médico, que ele não foi no médico, e ele está esperando às vezes meses por aqueles 15 minutos, por aquela meia hora com você. Ele se preparou para isso, ele vai aproveitar aquela meia hora. E você? Você vai aproveitar aquela meia hora para conhecer ele, para ajudar ele ao máximo? Então os pacientes sentem isso, né? Fazer essa medicina, gente, dá trabalho, dá muito trabalho, porque requer envolvimento, requer comprometimento, mas tudo que dá trabalho dá resultado. Né? Então não pensem que vocês vão ter sucesso na carreira e vão deslanchar dentro da especialidade ou do local de atendimento que vocês escolheram para trabalhar sem pensar nesses pontos, né? Evitem então cair nessas armadilhas de cometer esses 3 principais erros. Esse era o meu recado de hoje. Se esse assunto, se as coisas que eu falei fizeram sentido para você, se você lembrou de alguma história, quiser compartilhar comigo sobre coisas que aconteceram no atendimento médico ou que aconteceram com você enquanto médico ou enquanto paciente, deixa pra gente aqui no direct, manda mensagem, comenta. Tudo que vocês trazem pra gente, a gente tenta converter em conteúdo para ajudar, né, vocês, nossos colegas, a construírem uma carreira de maior sucesso, ter maior qualidade de vida, tá? Que é isso que faz diferença, né? Antes de ser médico, a gente tem que querer ser feliz. E se a gente perde um pouco o foco, a gente chega no lugar errado. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.